Questão P14. Considere três objetos A, B e C. Analise a afirmativa abaixo e indique se ela está certa ou está errada. Se A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a C, então A está em movimento em relação a C. Movimento, como já falamos várias vezes, significa que eu tenho aqui o objeto A e ele está em movimento em relação ao objeto B. O que significa isso? Significa que eu tenho variação de distância. Um objeto só está em movimento em relação a outro quando a distância entre eles varia. Do mesmo modo que quando você está sentado na parada de ônibus e o ônibus passa por você. Quando o ônibus passa por você, você percebe que ele está em movimento, porque tem uma variação de distância entre eles. A distância entre vocês fica variando. Aí ele fala que B está em movimento em relação a C. O que significa isso? Significa que há uma variação de distância de B para C. O problema é a última frase. Ele diz, então A está em movimento em relação a C. Não necessariamente. Vamos dizer que A e C sejam carros que estejam andando por uma avenida, lado a lado, e eles têm a mesma velocidade. Em relação ao objeto B, por exemplo, que poderia estar parado, a gente percebe que há uma variação de distância entre eles no passar do tempo. Mas, em relação ao objeto A, objeto A em relação ao objeto C, eles podem estar parados em relação um ao outro. Por quê? Porque eles podem estar com a mesma velocidade. Lembre-se, dois carros andando ao lado do outro numa avenida a 50 km por hora, os dois, em relação um ao outro, eles estarão parados. Em relação um ao outro, eles estarão parados. Mas em relação ao objeto B, que poderia estar na parada de ônibus, eles estariam em movimento. Essa é a diferença principal. Não esqueça que sempre é possível achar um referencial de um corpo em que ele pode estar parado ou em movimento em relação a este. Tem que tomar cuidado com isso. Então, isso aqui está a afirmação. Ela está errada.